A MotoGP vai passar por uma mudança importante na temporada 2025. Depois de muitas e muitas críticas, o painel de comissários da FIM vai se despedir de Fred Spencer. E quem chega para assumir a função é Simon Crawford, também ex-piloto, venceu uma corrida nas 500 cilindradas ali no final dos anos 90 e há 7 anos atua como repórter e comentarista do serviço de streaming oficial da MotoGP. A gestão do Spencer começou em 2019. E na época que ele foi anunciado, todo mundo ficou meio que ali animado, porque a gente estava falando de um ex-piloto, um bicampeão mundial, um cara que trazia junto aquela expectativa de que fosse ser justo, né? De que não fosse causar transtornos. Porque no fundo é o que todo mundo espera de alguém que vai arbitrar um esporte, né? Que ele deixe o esporte acontecer, que ele não fosse aquele cara que ia podar a disputa, podar a ultrapassagem, que ia deixar os pilotos intimidados mesmo, né? Porque eles tivessem que temer ser punidos a qualquer momento. Mas não foi isso que aconteceu. Ao longo dos últimos anos, o painel de comissários tem sido alvo de muitas e muitas críticas, muitas delas justas, não só de quem está de fora, mas também dos pilotos. Os pilotos ficaram bastante incomodados ao longo dos últimos anos, porque a medida, né, das punições não parece justa, parece que o infrator pesa mais do que a infração em si. Então, as punições não eram iguais, apesar dos lances serem extremamente similares, porque elas mais ou menos dependiam de quem era o infrator. E não é isso que pode, isso não pode acontecer. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Código Penal fala do crime, não fala do infrator. Né? Ele está falando assim, o crime tal é punido de tal forma, o crime tal é punido de tal forma. Não é a pessoa tal vai ser punida assim, se cometer esse crime, a pessoa assada vai começar a ser punida dessa forma. Então, o que precisa é ter essa padronização, precisa ter uma régua que seja justa para todo mundo. Não interessa se o punido vai ser o piloto A ou o piloto B. Se ele fez tal coisa, né? Se ele foi punido por direção perigosa, se ele foi punido porque não apareceu por alguma coisa, por uma irregularidade técnica ou qualquer coisa, a punição tem que ser igual para todo mundo, independente de quem é, independente de qual time, independente do currículo, independente de qualquer coisa. A punição tem que ser sempre a mesma, quando a infração é a mesma, independente de quem esteja quebrando ali o regulamento. Só que teve outro porém, né? Os pilotos também reclamaram bastante ao longo desses últimos anos que era difícil conversar com o Fred Spencer, porque ele não era um cara acessível, ele não ouvia as pessoas e ele não explicava as decisões dele. Então, eles saíam de lá sem entender por quê, né? O que estava acontecendo, o que tinha motivado a punição. E se você não sabe o que você errou, como é que você vai evitar errar outras vezes? Então, isso foi uma crítica muito forte, porque além dele não falar com os pilotos, ele também não falava com a imprensa. Então, a gente nunca tinha realmente uma explicação do porquê das coisas estarem acontecendo, né? De qual era o sentido de uma coisa acontecer ou não acontecer. Por exemplo, lembra, eu não vou lembrar o ano, mas quando o Fábio Quartararo abriu o zíper do macacão no meio da corrida, o Fábio Quartararo foi punido. A gente tem um momento, evidências, câmeras, imagens, ano passado, se eu não me engano, do Jorge Martin também com o zíper aberto. Ah, não abriu tanto, mas também abriu. E lá estava dizendo no regulamento que eles reforçaram, quando eles puniram o Quartararo, que o macacão teria que estar fechado o tempo inteiro. Ele não dizia que era 100% fechado ou que podia estar um pouco. Ele dizia que tinha que estar fechado. Ponto. Então, se você não tem uma calibragem diferente, aberto é aberto. E o Martin não foi punido. Na época eu comentei disso, uma galera começou a reclamar que não, porque tá exigindo punição. Não é uma questão de exigir, é uma questão de padrão. Se o regulamento diz que você tem que punir quem tá com um macacão aberto, você tem que punir quem tá com o macacão aberto, independente de qual é a circunstância. O Fábio Quartararo aparentemente não fechou o macacão direito naquela situação, e aí a coisa abriu e tudo mais, aconteceu. O lance do Martin foi mais rápido, ou talvez mais imperceptível, mas aconteceu da mesma forma. Então você tem que ter essa padronização. E a gente não tinha isso. Nesse ano a gente teve um momento ali meio ápice, que foi um desentendimento do Johan Zarco com o Fred Spencer. O Zarco foi incomodado ali com uma arbitração referente a um lance com o Alexis Espargaró no GP da Espanha. E aí ele foi conversar com o Fred Spencer, não gostou da postura do Spencer, levantou a voz e saiu de lá dizendo que o Spencer era incompetente. Zarco deve estar muito feliz com essa notícia da substituição do Fred. Ele pediu desculpa na etapa seguinte, né? Disse que não tinha sido uma postura profissional, mas voltou a fazer as mesmas críticas em relação à postura do painel de comissários. Então, com a chegada do Simon, a expectativa é de que isso mude.
não só que a gente tenha uma padronização maior, e pelo que a gente ouviu, né, do Simon Crafer ao longo dos anos, nos comentários que ele fazia e tudo mais, da maneira como ele julgava os incidentes ali enquanto comentarista, ninguém tá esperando que ele seja aquele cara extremamente rígido, que vai podar piloto, que não vai deixar as coisas acontecerem, que não vai deixar a corrida fluir. Muito pelo contrário, a gente tá esperando que ele seja um cara razoável. Mas também a expectativa de que ele recupere essa confiança que é preciso ter num painel de comissários, né? Que é preciso ter nesses árbitros. É só a gente pensar em futebol, por exemplo. O árbitro está presente em todo jogo. Mas o bom jogo é aquele que o árbitro não é a notícia, né? Quando o árbitro é a notícia, é porque alguma coisa ele fez de errado, ou porque ele apareceu mais do que ele deveria, ou porque ele foi decisivo ali, uma decisão dele que acabou alterando o resultado. E ninguém quer que isso aconteça. Ninguém quer ficar lembrando de um desfecho de jogo, de campeonato, de corrida, por conta do papel do árbitro. Não é para isso que ele está lá. Ele tá ali para aplicar o regulamento, ok, mas ele não tá ali para ser a peça decisiva, né, no desenrolar das coisas, né? Por exemplo, se a gente olhar a Fórmula 1, final do título do campeonato de 2021, teve ali uma decisão do árbitro que influenciou diretamente no resultado daquela corrida, que por sua vez influenciou diretamente no resultado do campeonato. E a gente tá falando disso até hoje. Por quê? Porque o árbitro apareceu mais do que devia. Porque ele não fez a função dele como ele deveria ter feito. Se as coisas tivessem transcorrido na normalidade, ninguém precisaria ficar falando disso o tempo todo. Ninguém precisaria ficar lembrando que, olha, aquele campeonato foi decidido assim por causa disso. Então ninguém quer que o árbitro apareça. Ele tem que estar lá, ele tem que fazer o papel dele, mas não ser o protagonista. E esse é um problema. Porque se você começa a ter essa variação, né, de um eu puno assim, o outro eu puno assado, acaba que ele aparece mais do que ele deveria, acaba que ele toma para ele um protagonismo que ele não precisa ter. Então, a expectativa é essa, que nessa nova gestão a gente tenha uma coisa mais uniforme, que a gente tenha uma coisa mais compreensível, e também se puder melhorar um pouquinho a comunicação com as pessoas, vai ser um tanto quanto melhor, né? Explicar as punições, acertar as punições. Não vamos esquecer daquela situação bizarra do ano passado, que teve o acidente do Mark Marques na primeira corrida do ano, e aí eles aplicaram uma punição ao Mark Marques, só que eles colocaram no texto que a punição era especificamente para o GP da Argentina. Como o Mark Marques estava machucado, ele não correu na Argentina. E aí eles emitiram uma outra nota dizendo que não vai ser na próxima corrida que ele participar. Só que eles não podiam ter feito isso, porque no primeiro texto eles já tinham colocado uma coisa e aquilo ali já estava encerrado, já era uma conversa encerrada. Eles já tinham aceitado a punição, não tinham ido para o debate, então eles não podiam mudar o texto. Foi para a justiça, para a instância máxima da Federação Internacional e deram razão ao Mark Marques. Mas você pensa que eles aprenderam? Não, eles não aprenderam. Porque eles vivem colocando no texto da punição para quando a punição é válida e sempre especificando uma corrida. Isso está errado, né? Porque eles já passaram por isso uma vez, eles já viram que deu errado uma vez. Então é assim, é na próxima corrida que o piloto participar e ponto. Você não precisa nomear. Porque se o cara não vier correr por qualquer que seja a razão, ele escapa da punição. Mas se o cara tá machucado e não vai correr, ele já tá sendo punido. Eventualmente ele tá tendo um azar, mas punido mesmo ele não tá sendo. Então, né, precisa acertar esses pequenos detalhes. Tem uma questão em relação ao Simon que eu acho que é válido a gente ressaltar. Nos últimos anos ele teve ali alguns conflitos com alguns jornalistas, porque ele não é muito de aceitar críticas ou de aceitar olhares diferentes. Pelo menos, né, nessa função que ele exercia até então. Então, esse é um pontinho para a gente ficar de olho a partir de 2025. Mas, de qualquer forma, é uma mudança bem-vinda. É uma mudança que a gente espera que traga um impacto positivo, que traga uma arbitragem mais justa, uma arbitragem até mais acessível para os pilotos. Tudo bem se ele não quiser conversar com o jornalista, tá de boa. Mas ele precisa conversar com os pilotos, né? Os pilotos precisam entender as punições, precisam entender o que pode, o que não pode. Isso precisa estar muito claro para eles, para que eles possam correr tranquilamente, sem ter esse tipo de preocupação, sem às vezes economizar numa manobra que eles poderiam fazer, achando que vai dar em punição. Então, isso é o mais importante. Tomara que a nova gestão tenha mesmo efeitos positivos e que a gente pare de falar do painel de comissários. Ou então que a gente só fale dele no sentido de o painel de comissários aplicou punição X. Ponto. E não debater se a punição foi justa ou não. Que a justiça volte a imperar
no painel de comissários da Federação Internacional de Motociclismo na MotoGP. Mas me conta aí, o que você achou? Você acha que vai ser uma mudança importante ou você ainda é do time que apoia Fred Spencer? A gente se vê na próxima. Valeu!